a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Olá, muito boa noite. Vamos ter mais um episódio do Histórias de Gramado. Hoje eu estou aqui substituindo o Luia Barbakov, que volta na semana que vem, em nome de Lagueto Golden e, claro, você merece um novo. E o nosso convidado de hoje é um empresário da gastronomia que tem uma história muito rica, que vai nos contar agora como ele vê Gramado hoje, como ele via lá atrás quando ele era guri. É o Josiano Schmidt, empresário da gastronomia. Seja bem-vindo, Josiano. Maravilha, Miron. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Pena que não é o Luia, mas a gente entende que ele tem os desafios, né? Não desmerecendo o amigo, mas o Luia sempre também tem um momento e poder ficar batendo um papo com o Luia não é qualquer hora, né? Não, e ele tem uma memória prodigiosa, viu? Na agenda dele ali, o homem é um super-homem, é um Batman, né? É verdade, é verdade. Mas, Josiano, conta um pouco mais da tua história, gramadense, nato, nascido, quanto tempo atrás? Sabe, Miron, que eu vivi um tempo fora de Gramado, fui morar em Estância Velha, lá com a minha família, mas eu sou gramadense, nasci em 1977, morei sempre aqui na região do bairro Floresta, ali perto do Morro dos Cabritos, já que vamos falar de história, né? Quem ainda sabe onde é o Morro dos Cabritos é na região do Fórum ali, do Ministério Público, aquela região ali é o Morro dos Cabritos. Por ali que vivi o início da minha vida, depois morei muito tempo na frente do campo do Gramadense, na antiga Rua da Cascata, Opa. que hoje é a Rua Eusébio Balzarete, é isso, né? Eusébio Balzarete, era a Rua da Cascata. Rua da Cascata. Porque lá no final tinha a Cascata da Morte, né? Que nome? Antes da Cascata ainda nós tivemos, na minha infância ali, uma pista de bicicross, a gurizada toda do bairro ali construiu junto uma pista e nós passávamos as tardes lá e os finais de semana onde é que ficava a pista ali? Quase que na diagonal do CTG, né? Aquela rua sem saída que acabava ali na casa do Ricardo Volk. Primeiro terreno, assim, na diagonal do CTG tinha um terreno baldio, e aí nós com enxada, picareta e carrinho de mão, a gurizada do bairro, construímos ali uma pista de bicicross. Na época tinha muito motocross, né? Tava começando, bicicross já era para quem não tinha moto. A gurizada, né? Crianças ainda, né? Isso foi na década de 80 ali, no máximo, início de 90, então, gurizada de 10, 12, 14 anos. No meu tempo eu jogava muita bolinha de gude, nunca mais vi na minha vida. É verdade, porque a gente no passado tinha muito terreno de chão batido, então era mais fácil jogar bolinha de gude. Hoje em dia com calçada e com o advento da internet a gurizada não quer mais jogar bolinha de gude. E tu estudava onde, Josiano? Eu estudei muito tempo que vivi em Gramado na minha infância no Colégio Santos Dumont aqui, né? Ainda lembro que o início, acho que o pré-escola, o jardim, eu estudei no Colégio das Freiras, onde eu cenecista, depois, então, segui no Colégio Santos Dumont. O nome ficou Colégio das Freiras, Colégio das Freiras, é. E lembro das freiras lá ainda, naquele tempo. Eu, da época do Santos Dumont, ainda lembro da professora Aurora, professora Sônia, Suni, né? Essa turma toda aí de professores maravilhosos que a gente teve no início da nossa formação. Eu estudei lá, o nome na época era Escola São Pedro, não é? Mais uma homenagem ao nosso padroeiro. Mas que beleza, não desconhecia isso mesmo. E aí depois, por exemplo, ali do lado era a Escola Estadual de Gramado, o Colégio Estadual de Gramado. Colégio Estadual de Gramado. E daqui depois virou Santos Dumont. Santos Dumont.
E o Santos Dumont ficava ali onde era a CRT, aqui na rua, do lado do Banrisul. E não é do meu tempo, eu da minha infância lembro já da CRT ali com as suas gabines todas entalhadas em madeira, né? Lindo, O lindo. Banrisul também era muito bonito por dentro, todo com arte, com muita madeira e aquele cheiro, até hoje eu lembro daquele cheiro de madeira que ficava impregnado no ar e daquele, possivelmente fosse uma madeira muito nobre, né, para fazer os entalhes. Aquilo ali é uma obra de arte. E me diz uma coisa, Josiano, do que tu sente falta daquela tua época de infância? Como é que foi a tua infância? É claro que sempre era uma época difícil também, né? Eu acho que para muitos dos gramadenses, a década de 70, que é a década que eu nasci, foi uma década de início também para o desenvolvimento turístico da cidade, né? Então, acho que Gramado, naquele período, ele ainda tinha uma concentração colonial muito grande, né? Muitas famílias que vinham da colônia, mas eu percebo que a geração da minha mãe, do meu pai, eles foram pessoas que vieram da colônia, dos interiores da cidade. Os meus, em especial, vieram da linha Araripe e do Pinhal Alto, né? Então, ali de Nova Petrópolis. Meu pai veio para a marcenaria. Como era o nome do teu pai? Era Remy Schmidt, Remy Aloysio Schmidt. E a mãe? Cléria Regina Schwab, de família, Schmidt de casada, né? Então, a minha mãe veio do Pinhal Alto, veio para Gramado para trabalhar no Hospital das Freiras. Então, veio para, né, não como enfermeira, mas veio para trabalhar no hospital, né, para ter a oportunidade de muitos filhos. A avó e o avô tinham 8 filhos em casa, muitos pequenos, então algumas das filhas vieram para Gramado com a oportunidade de trabalhar no Hospital das Freiras. E acabou se instalando, a minha mãe se instalou aqui com o ofício de tecelã, com malharia, e trabalhou a vida inteira dela praticamente produzindo peças de malha, né? Malhas retilíneas, né? Feito com máquina à mão, né? Costurando e preparando aquilo que eu de moleque, e felizmente até hoje sei costurar ainda, porque ela me botava no serviço e me fazia fechar luva, fechar meia, fechar gorro, fazer pompom de gorro, né? Então tenho essa habilidade até hoje manual de poder pegar qualquer peça de roupa e conseguir fazer uma costura. E ela fazia tudo isso em casa? Fazia isso tudo em casa. Sempre foi uma atividade pequena, né? Ela, mais 2 ou 3 colaboradoras e tal, mas sempre teve essa atividade e vendia essas peças nos artesanatos aqui, né? Eu lembro do artesanato Bicholândia, ainda que entregava muitas peças para vender aqui, que era ainda hoje onde tem ali a loja da Floribal aqui na Borges de Medeiros, perto do cinema. Tinha na frente ali o Chalé das Artes, tinha a Artes Paula, né? Todas essas lojas tradicionais dos artesanatos de Gramado que minha mãe vendia e eles revendiam essas peças de malharia. E hoje foi acabando o setor malheiro em Gramado praticamente, ficando restrito a Nova Petrópolis. Naquela geração eu lembro que existia muita... E eu sou até hoje muito amigo do Serginho Tomazelli, porque sempre que estragava uma máquina e precisava alguma coisa, o Sérgio era referência de oficina de máquinas de costura e de malhas, né? Então eu ia lá visitar o Serginho, levar ferro a vapor. Então eu acabei com o tempo também aprendendo um pouco a mexer nessa parte de mecânica e acabava arrumando um pouco, porque aquela máquina quebrava muita agulha. Então volta e meia tinha que ser especialista em estar trocando agulha de máquina de crochê. E olha só, o Serginho que ficava ali na frente do Correio. Exatamente, tinha oficina. O Serginho tinha oficina primeiro, eu lembro da oficina dele ali naquele prédio, hoje é onde tem o Tour de France, o restaurante perto do Hard Rock. Primeira oficina do Sérgio Tomazelli, se não me engano, foi ali. Depois ele veio para esse prédio novo, na frente do Correio. Por muitos anos a oficina do Sérgio foi por ali. E aí você foi estudando ali no colégio, evoluindo, e até que chegou um dia da mudança. Eu sou de uma família muito humilde, né? Eu fui criado só pela minha mãe, né? Meus pais são separados e eu sou filho único também, por parte de mãe, e fui criado pela minha mãe. No ápice da época do turismo, na década de 80, quando a gente teve talvez o primeiro boom da hospedaria aqui em Gramado, eu me lembro que era tradicional que aos finais de semana as famílias elas iam para as casas dos parentes ou para suas casas da colônia
para alugar suas casas em Gramado. O Airbnb da época. O Airbnb da época, né? E os aluguéis em Gramado se tornaram muito inviáveis e muito caros. E veja bem, para uma mãe que precisava sustentar a família e numa época muito difícil, e a gente tentou algumas residências, e eu lembro que quando minha mãe disse, não, nós vamos embora daqui porque está muito difícil e tal. Para mim foi um baque muito grande, porque na época eu tinha em torno de 13 anos, e quando começa a desenvolver toda uma atividade de adolescente, né? E eu sempre fui muito proativo, muito comunicativo, muito inquieto em relação às coisas da vida, né? Tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo. Um dos meus primeiros empregos foi entregando o Jornal Pioneiro, Miron. Eu entregava o Jornal Pioneiro de madrugada, ali do antigo Hotel Serrano, que é o Wish Serrano hoje, até a Samori. Então eu pegava lá os 30, 40 jornais e entregava para os assinantes do Jornal Pioneiro numa bicicletinha munareta. O escritório do Pioneiro ali perto do de Paolo hoje também. Saía dali até o Serrano empurrando a bicicleta, depois descia o morro e no embalo eu ia pela São Pedro até a Samori e voltava pela Borges. E eu tinha que cuidar porque eu não podia atrasar o jornal do seu Otávio Rossi, que ele era muito, muito impertinente. Ele gostava das 7h30 da manhã sentar para tomar o cafezinho e ler o Pioneiro. Então não podia. Grande o seu Otávio. E o seu Otávio era um dos últimos jornais que eu entregava nessa volta que eu dava. Depois disso eu ia para o colégio, estudava de manhã. E à tarde, às vezes eu ia na dona Genesi pegar um carrinho de picolé do Picolé Everest e saía, e muitas vezes eu ia até o Lago Negro. Ou eu tinha uma outra estratégia, porque o turismo não era tão pujante que nem agora. Eu ia com o carrinho de picolé até aquelas fábricas de móveis que tinha ali na avenida. Tinha Móveis Cascão, que é onde é a Fiat hoje. Depois, onde antigamente era o Bilbar, tinha o Móveis Gardênia, né? Um pouco mais para frente ele tinha a fábrica de móveis Umbu. Então eu visitava nos intervalos, já sabia mais ou menos o horário que as fábricas faziam intervalo, e eu parava o carrinho de picolé nesse intervalo das fábricas e vendia meus produtos ali, né? O tradicional picolé mini saia que a dona Genesi fazia, que era um picolé de nata com metade de cobertura de chocolate, era um sucesso de venda naquela época. Que maravilha. Uma das coisas que fica saudades de Gramado, eu lembro também na infância de jogar futebol com a turma no Parque Quinor. O Parque Quinor tinha uma grande área ali no centro do parque. Nossa, um gramado espetacular. Um lindo gramado, sempre muito bem cuidado. E lá nós passávamos as férias e passávamos os dias livres jogando futebol. Caminhar pelas matas e fazer expedições pelas matas do Hotel Natur também era uma atividade que a gente desenvolvia na infância. Então você andava muito de bicicleta para cima e para baixo. Coisas que hoje fica um pouco inviável de fazer pelo volume, pelo trânsito, pela mobilidade, então pela falta de espaço muitas vezes, que na minha infância eu fui muito feliz com isso, né? Jogando bola, andando de bicicleta e se divertindo com a turma, né? E subir o Morro do Lago Negro carregando um carrinho de picolé não era mole. Quem foi vendedor de picolé sabe o quanto que doeu bater a canela no pezinho do carrinho. Porque no meio do carrinho, ele era um carrinho com 2 rodas e tinha uma espécie de um tripé atrás. Só que se tu errasse o ângulo, tu batia com a canela no meio. Então, muitas dores de canela roxa eu sofri de bater a canela no pé do carrinho, né? Mas eu digo sempre, até hoje, a vida é muito dura para quem é mole. Então, se de pequeno a gente já sabe fazer as coisas. Uma curiosidade muito interessante, eu consegui, e por uma exigência de meu primeiro patrão de carteira assinada aqui em Gramado, que foi Otávio Toneto. Ele tinha a linha Comércio de Fios Têxteis ali perto do campo do Gramadense, onde depois virou a locadora do Jorge Weber. Sei. Ele tinha uma distribuidora de fios e linhas. Então, quando minha mãe... Na esquina da São Pedro com a Eusébio Balzarete. Exatamente. Como a gente morava ali perto do campo, então a minha vida se deu ali na volta do campo de futebol. E o Otávio, quando instalou a loja, ele, óbvio, precisava de um garoto, um estafeta, né? E minha mãe pediu a oportunidade, uma vez que eu ficava muito na rua para lá e para cá, tentando arrumar alguma coisa para trabalhar e para me virar, para me divertir também. Ela pediu, então eu consegui, ele conseguiu, junto ao Fórum de Gramado, autorização para assinar minha carteira de trabalho aos 13 anos. Então, eu tive uma carteira a carteira de trabalho assinada aos 13 anos com atestado de pobreza expedido pelo Fórum naquela época, que só me enobrece e me deixa muito orgulhoso dessa caminhada. Claro, claro. Não,
A gente, se for contar a história aí, a minha não é muito diferente, porque eu cheguei em Gramado com 2 anos de idade também, minha mãe tinha separado do pai, a gente foi morar do lado do CTG Manotaço ali, Olha aí, com a família do Dorvalino Ferreira. se não fosse os 20 anos de idade que nos dividem, a gente podia ter sido colega de infância, né? Claro, claro. Mas eu tive uma vantagem em relação a gente foi morar lá em troca do pouso. do pouso e da comida, né? Olha aí. E sou muito grato a eles até hoje. Então morei naquela casa onde está sendo construído o edifício, do lado do CTG. Sim, me lembro ali. E depois naquela outra do Orvalino, da Geni, já que eles tinham construído uma casa melhor ali, né? Então quase fui vizinho. Mas eu tive uma vantagem. Em 77, quando eu nasci. Quando tu nasceu, o Grêmio quebrou a hegemonia do Inter, com um gol do André Catimba e foi campeão naquele ano. Foi uma grande alegria. Que maravilha, hein? Ver como é marcante, eu costumo marcar. E eu digo sempre, né? Eu sou gremista e gosto muito de ser gremista, e eu sou gremista por causa da pré-temporada do Grêmio aqui em Gramado. Como eu morava muito perto do campo de futebol, e o Grêmio fez por muitos anos, na década de 80, a pré-temporada, então a gente tinha uma relação muito próxima ali no Gramadense com a turma. Eu lembro do Renato Gaúcho jogando futebol no Gramadense. Então era toda uma nostalgia no verão quando o time do Grêmio vinha passar a pré-temporada aqui em Gramado, né? Foi uma época muito boa. Eu me lembro de gente também que preenchia o time do Gramadense para fazer um jogo treino. Exatamente, o time do Ortopé. Eu lembro até hoje, nessa atividade que eu desenvolvo agora como presidente do Moncovil, eu tenho uma relação muito bacana com o pessoal dos bombeiros, né? E eu lembro daquela época com calçados do Ortopé, tinha uma brigada de incêndio tão pujante que eles tinham, que tocava a sirene, né? No caso de alguma necessidade de urgência na cidade, tocava a sirene da caixa d'água do Ortopé, e os funcionários que moravam mais próximos se reuniam para pegar a estrutura toda, e a brigada de incêndio da Ortopé que atendia as ocorrências aqui na cidade. Eu não me lembrava. A Ortopé tinha um quadro de funcionários tão grande que os ônibus saíam dali da frente, onde tem uma pizzaria escura hoje, e eles vinham encostando o ônibus na hora de ir embora, os funcionários dobravam o quarteirão e vinham até o final, perto onde é o CTG hoje. A frota própria da Ortopé para levar os funcionários para Três Coroas, Taquara, São Francisco de Paula. Toda era a necessidade de mão de obra que a Ortopé desenvolvia naquela época. Tão pujante e importante que foi essa empresa para a nossa cidade. É impressionante. Eu, há 2 semanas, fui para São Chico, lá numa reunião na prefeitura, e a prefeitura fica na antiga fábrica da Ortopé, que continua atual até hoje, uma estrutura moderna para a época e que continua moderna até hoje. Que bacana. Prefeitura e Centro de Eventos de São Chico. Sim. E aí, Miron, nesse período, nessa ida embora de Gramado, eu fui morar em Estância Velha por causa da relação familiar da minha mãe, então minha avó lá, meus tios, e lá eu pude então desenvolver a minha adolescência, o início da minha vida adulta, né? E tive grandes oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento, né? Eu tive oportunidade de trabalhar numa fábrica de calçados Cariri, lá por 6 meses, então ali eu vi quanto que também o trabalho ele é pesado, é árduo e precisa ser respeitado as pessoas que têm dedicação e esforço pelo trabalho. Aprendi muito sobre liderança, depois da minha formação em administração, quando eu pude estudar, eu vi o quanto também Taylor e Fayol falavam sobre homem-máquina quando eu trabalhei nessa fábrica. Teve uma passagem interessante, então fui estagiário no Correio, um período na Estância Velha, aprendi muito sobre processo, sobre método, sobre organização. Fui trabalhar na CR Mendes como vendedor, trabalhei na Colombo um período como vendedor, mas uma das passagens mais curiosas da minha vida foi que tinha um grande amigo, o seu Odilo Neumann, na Estância Velha, vulgo Padrax, conhecido como Padrax. Ele tinha uma ferragem e me convidou para trabalhar na ferragem. Eu era um piá, tinha 17 anos e fui trabalhar na ferragem. Concomitante ao trabalho, eu fazia um trabalho freelancer de cinegrafista de casamento, de DJ. Então, nos finais de semana, à noite, eu sempre estava buscando a oportunidade para ajudar em casa e também para cumprir os meus compromissos e também para me posicionar. E aquela coisa que o guri de 17, 18 anos precisa é buscar o seu espaço, o seu recurso, o seu dinheiro e ajudar a mãe, de fato, em casa. E junto com a Ferragem, seu Odilo, que eu trabalhei lá de vendedor e de auxiliar de escritório em geral, eles tinham uma funerária. E eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos na ferragem e na funerária, tá? Especialmente também na funerária, como agente funerário por 2 anos. Foi um período
bem desafiador. Mexia nos corpos, fazia a preparação, fazia a preparação necessária para que a família recebesse com dignidade, com respeito ao momento do enterro, né, e da despedida do seu ente querido. E ali eu aprendi muito sobre as coisas da vida, né? Os momentos que a vida nos reservam, as oportunidades que a gente não pode deixar passar, né? Porque a gente nunca sabe a hora nem o lugar, então tem que estar preparado. E vivi muito perto das pessoas nesse momento de dor. Então me fez ser uma pessoa muito mais atenciosa e respeitosa em relação às coisas da vida nesse período que eu passei lá na funerária trabalhando. Bom, depois eu tive a grande oportunidade da minha vida. Lá quando eu era vendedor da Colombo, e final de semana instalava... Lá em Estância Velha, Estância Velha. Eu instalava antenas da Sky, né, e fazia meus extras lá, instalando antena, instalando alarme, e me virava. O meu grande parceiro, grande querido padrinho, tio Celso Fiorese, né, junto com a Dulce, me fizeram um convite para retornar para Gramado. Me perguntaram o que eu gostaria e qual que eu achava que era um negócio que seria algo do futuro, né? E eu lembro claramente que naquele momento eu já estava fazendo uma faculdade lá em Novo Hamburgo, na Fevale, que era Ciência da Computação, e eu disse que eu achava que o negócio do futuro seria a informação, a internet e a computação, ou a gastronomia, porque independente do que acontecesse no mundo, né, e naquela época ainda a gente vivia o fantasma da virada do 99 para o 2000, que as redes tudo iam apagar, as informações iam se perder, então as pessoas tinham que estar preparadas para conviver com a informática. Então eu tentei estudar ciência da computação por isso. Fiquei só um semestre na ciência da computação e vi que não era para mim um mundo binário, né? E aí quando eu falei isso para o Celso disse, mas então, legal, gostei da ideia de trabalhar com comida e tal. Tá bom. No dia seguinte o Celso me telefona e perguntou se eu podia vir a Gramado, porque ele tinha uma proposta de um negócio aqui e gostaria que eu participasse. Que idade tu tinha, né? Eu tinha 18 anos, 19 anos. 19, 20 anos, isso. 20 para 21, foi em 1998, né? Tinha 21, vim para 20 para 21 anos. Aí o Celso me trouxe aqui, eu vim aqui a Gramado, o Celso fomos aí, me trouxe aqui no centro, na padaria, antiga padaria SOS, era uma padaria que tinha, onde hoje é a padaria São Pedro. Ele tinha uma proposta para fazer a compra daquele estabelecimento, e o fez e pediu que eu viesse aqui para ser o parceiro para tocar o negócio. E naquela época eu já vivi a alegria de ter uma namorada muito especial, no qual ainda hoje é a minha amada esposa Isabel, já era minha namorada, nós estamos juntos há 32 anos. Conheceu ela onde? Conheci lá em Estância Velha, aos 16 anos. E ela era de lá? Ela é de lá, a família dela é de lá, ela é de lá. Né? Nós conhecemos numa festa de São João que eu estava colocando som. Eu era o DJ da festa de São João, estava filmando, fazendo umas brincadeiras lá, e eu conheci a Isabel lá. O DJ sempre chama atenção, né? Favorece. Desde o meu tempo. O microfone sempre favorece, né, Miron? E aí voltei para Gramado, né? Pedi que Isabel já fosse morar lá com a minha mãe, né? Porque minha mãe ia ficar sozinha, então a Isabel entendeu e disse para ela: volto para Gramado, mas logo vocês vão, porque volto para Gramado para conquistar um ideal, para que a gente possa construir uma família, trabalhar com respeito, com dignidade e poder dar a volta por cima, né? Com tudo aquilo que a vida nos presenteou de oportunidades. E foi o que aconteceu. A gente está aqui desde então, né, trabalhando bastante todos os dias, gerando emprego, gerando alegria, alimentando pessoas, não só enchendo o prato das pessoas, mas alimentando a alma e os corpos das pessoas. Então, transformando a vida das pessoas em algo melhor. Os nossos restaurantes hoje são resultado de muito esforço de muita gente, não se faz nada sozinho, mas em 1998 tive a oportunidade de assumir então esse compromisso com a padaria São Pedro. E ali começou a tua vida de empreendedor. Em 2000 abrimos o Di Pietro, aí o tio Celso era para meu seu sócio, o tio Celso, como é um cara muito querido e também muito atento, ele tinha um outro amigo que precisava também se reposicionar, que era o Xavier, convidou que o Xavier fosse o meu sócio, o Xavier botou um investimento e a gente abriu o Di Pietro em 2000, né? E depois seguimos a caminhada, passamos aí pelo pasteleiro, por muitos anos tivemos o pasteleiro aqui, lá em Novo Hamburgo, e também um verão no litoral.
Depois disso aí, encerramos a atividade do pasteleiro, né? Em 2000 abrimos o de Pietro, encerramos o pasteleiro. Em 2012 abrimos o Malbec, né? Nesse meio tempo tivemos outras operações e tal. Que foi um sucesso retumbante até hoje. Exatamente. Então abrimos o Malbec, uma excelente casa, uma excelente parrilla. Aí eu tenho um outro sócio, que é o Evandro Catuz, que é um baita parceiro também de caminhada, né? No decorrer do período passamos, esses últimos 15 anos foram 15 anos muito desafiadores para o nosso setor do turismo e também da gastronomia. Nós vivemos aí a fatídica pandemia, né? 2 anos de estagnação total, né? Ou até de ré, né? Passamos por greve de caminhoneiro, passamos por eleições, passamos por impeachment, passamos por estrada que caiu, passamos por uma série de desafios macroeconômicos e no ano passado por essa enchente que foi também tão catastrófica quanto financeiramente quanto foi a pandemia, né? Então, 6 meses sem aeroporto nos mostrou quanto que nós somos frágeis em relação a macro ameaças. E aí, depois disso também, em 2023, abrimos o Caterine, com um propósito de ser um restaurante fine dine, né? Um restaurante fino, um restaurante que entregasse muito da gastronomia para que as pessoas pudessem também ser muito felizes, poderem viver momentos únicos na sua vida de celebração, de amizade, de conquista, de boa gastronomia. E agora estamos nos preparando para ainda este ano entrarmos com uma operação nova na gastronomia, que é o Soleil. Soleil é um restaurante novo, moderno, que vem somar muito numa arquitetura super bacana, que está aqui na Borges de Medeiros, esquina com a Avenida das Hortênsias, um dos pontos mais icônicos. Porque ali que o pessoal tira foto da Borges de Medeiros, né? Exatamente. Isso já tem 1 século que se faz foto da Borges de Medeiros, ali de cima, próximo, ali onde é era a Praça do Moinho, se tira aquela foto com a Borges ao fundo. Pois o novo restaurante do Josiano vai ser ali, exatamente em frente. Exatamente. Uma cozinha contemporânea. Cozinha italiana contemporânea, um cozinheiro parceiro também, como sócio operador, como nós temos um parceiro, um cozinheiro gramadense também lá no Caterine, que é o Nicolas. Né? Chefe Nicolas. Chefe Nicolas, gramadense nativo também, um menino estudioso. Mas, Miron, na caminhada, sem sombra de dúvida, o que nos fez estar sempre ativo e pungente, trabalhando, é esse respeito pelas pessoas, esse carinho que a gente tem pelos nossos clientes, sejam clientes internos ou clientes externos. O cliente interno é uma peça fundamental, essa gestão humana que a gente tenta trazer para a operação, essa questão de respeitar todo colaborador com dignidade, com respeito, remunerá-lo de acordo com a realidade do dia a dia, com a realidade do mercado, né? Faz com que a gente tenha essa possibilidade de estar aqui, passando por 25 anos de caminhada com o Di Pietro e continuar sendo uma referência na gastronomia e vendendo muita reputação, respeitando muito o nosso destino, respeitando muito o Gramado, porque é uma das coisas que nós não podemos deixar. Eu tenho trabalhado muito pessoalmente, onde eu tenho oportunidade, e também com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, o aspecto da hospitalidade, né? E hospitalidade também vem do verbo hospedar, que vem de hospitalizar, mas também a gente não pode deixar derrapar e fazer com que isso vire algo comum, mas também precisa se resgatar. Então as pessoas elas precisam de vivências autênticas. E falar da história de Gramado é ter retórica para contar. Então as operações aqui de Gramado e os turistas que nos visitam, os amigos que nos visitam, eles precisam e gostam dessas histórias que nós temos para contar. Porque é de onde a gente veio. É o passado que nos empurra, não o futuro que nos puxa. Então tem que ter um pouco de cuidado. Quando tu me pergunta o que eu tenho de saudade de Gramado, daqui a pouco eu não gostaria, mas eu tenho um pouquinho de saudade da nostalgia, do jeito de fazer as coisas, da onde que vem as coisas, quem construiu isso aqui, né? Qual é a identidade que nós temos, que legado nos foi deixado dos italianos, dos alemães, dos portugueses, o jeito de fazer, como que a gente conquistou, essa pujança, esse jeito gramadense de não deixar as coisas pela metade, a preocupação com os cenários, a preocupação com o bem-estar, são coisas que é natural, faz parte da cultura organizacional de Gramado. Eu tenho uma opinião que converge com a tua, que por muito tempo o storytelling de muitos empreendimentos foram storytelling baseados em outros continentes, em outras
outros países, e que esse storytelling do futuro ele vai ser a volta à raiz, a volta ao trem que tinha em Gramado, a volta ao imigrante alemão, a volta às tradições italianas. Ele vai ter que ser um storytelling mais autêntico. Exatamente. Quando tu fala de storytelling relacionado a outros países, eu acho que devemos, mas de onde vem a nossa origem, né? E o cliente também, a gente fala na gastronomia, a gente fala da gastronomia 4.0, né? O cliente, ele quer comer aquilo que a gente fazia no passado, mas não mais com a mesma apresentação. Se eu fizer uma galinhada, por exemplo, que é um prato típico, se eu fizer um espinhaço de ovelha, se eu fizer um próprio pato à l'orange, né, ele precisa passar por uma readequação de uma entrega melhor. Porque, e eu tenho dito também que nós estamos vivendo o fim da era do termo experiência. Porque nós já passamos pela era da qualidade, nós já passamos pela era da gourmetização, e nós temos que cuidar porque o termo experiência virou um clichê que está relacionado às coisas falsas, ao fake. Então eu tenho dito, e ao encontro também do que tu falas, é o resgate. Então o que as pessoas precisam hoje, e elas se encantam, é na vivência autêntica. Perfeito. É uma vivência autêntica que vai surpreender o nosso consumidor e vai deixá-lo feliz. Precisa ter experiência, é fundamental, né? Precisa ter qualidade. No passado se dizia assim, qual é a diferença de Gramado em relação aos outros lugares? Tem qualidade. Qualidade não é mais vantagem competitiva para ninguém. Obrigação. É obrigação, é compromisso. É como fazer comida, é como entregar comida na mesa das pessoas. Um restaurante, um espaço de restauração, tá? Ele tem a obrigação de fazer muito bem feito. Ele está cobrando por algo muito bem feito. Quando eu falo de cenários também, o destino todo tem a obrigação de entregar tudo muito bem feito, tudo muito organizado, nada pela metade. Então, eu sei que é um desafio muito grande para a administração pública fazer gestão pública, ter que muitas vezes licitar as coisas, e Gramado precisa que se licite qualidade. Veja bem o desafio de fazer um Natal Luz, um festival de cinema que nós estamos vivendo nesse momento, com um processo licitatório que sempre é pelo menor preço. Como é que a gente licita bom gosto? Então, os nossos gestores de Gramado são especialistas nisso, são muito bons no que fazem ao longo dos anos. Todos os quais passaram aqui precisaram se adequar também a um nível de exigência do consumidor de Gramado, que primeiro é o consumidor gramadense, né? E também tem um custo disso, deixar as coisas todas, as etapas todas de um processo de hospedagem ou de restauração e de entretenimento e de serviço. E não adianta a gente ter um parque maravilhoso, ter um restaurante maravilhoso, ter um hotel maravilhoso, se o caminho que leva para esses lugares estiver a desejar. Se existe lixo no caminho, se a flor não estiver bem plantada. Óbvio também, né? Eu adoto no nosso negócio, e pessoalmente comigo, uma preocupação muito grande. O quanto que eu estou fazendo devolvendo para Gramado aquilo que ela me deu até hoje. É aí que eu ia te fazer a pergunta. Porque tu és um dos caras mais comunitários que eu conheço de Gramado. Tu participa da Igreja Católica, tu participa do Mocovi, pegou esse rojão aí numa época muito difícil de enchentes, que é garantir a segurança pública, que é um dos pilares do turismo. De que maneira tu te envolve na vida comunitária? É um resgate, um agradecimento? Miron, o que a gente percebe é uma despolitização muito grande das pessoas, né? Ninguém mais, ou a maioria, não gosta de se incomodar, né? E ainda mais se incomodar pelo próximo, se incomodar pelo outro. Então é muito mais fácil, muitas vezes, eu não me envolver, não opinar, ou simplesmente criticar. Eu preciso me envolver para que as coisas melhorem. Eu não tenho pretensões políticas partidárias, mas não quer dizer que eu não tenho pretensões políticas para a melhora das políticas públicas do destino em qual eu estou inserido, da cidade que eu estou envolvido. Então, qual é o espaço e a lacuna? É estar junto com um grupo de empresários, principalmente amigos empresários, que sofrem as mesmas dores e que buscam o mesmo ideal, que é um destino que tenha melhores resultados para a qualidade dos seus negócios. Aí nós vamos para um ecossistema que é aquilo no qual a gente está envolvido. E eu, no caso, no momento, estou envolvido no Mocovi, que é um exemplo de organização para qualquer lugar do mundo,
porque a gente faz a interface da população com as forças de segurança, com o poder público e o poder legislativo. E também dá legitimidade para que todos esses atos dos poderes converjam para o bem comum. Ou seja, nós proporcionamos e também cobramos que as ações das forças de segurança sejam mais efetivas e damos condições para que eles desenvolvam isso. Mas se o Estado fosse eficiente, o poder privado precisaria estar se envolvendo nisso? Talvez não, talvez a gente tivesse só um conselho para ajudar a gerir, mas o Estado, pelo seu tamanho, pela sua burocracia, às vezes ele é lento, pesado e moroso. E às vezes não consegue ter uma impressora ou folha A4 para dar a cópia do BO para quem registrou a ocorrência. Exatamente. E nós temos um aspecto também que é preciso ter muito cuidado na nossa cidade, na nossa região, porque a gestão pública ela é feita por estatística, por números da segurança, né? Que é onde eu consigo entender um pouco mais. E nós somos vítimas do nosso sucesso a nível de segurança. Nós não temos indicadores de problemas de segurança. Consequentemente, nós não performamos. Vem menos dinheiro para cá. Não performamos na gestão pública da segurança, na distribuição de efetivo, de equipamentos, de automóveis, de manutenção, como uma necessidade. No ano passado, em Gramado, nós tivemos um homicídio. Tem um município que teve um por semana, um por dia, e olha lá, muito mais. Então, quando o gestor olha também, ele olha, faz uma gestão de crise e ele entende onde ele precisa ter mais esforço. Então, esse é o trabalho que nós também temos feito com as forças e com os entes políticos, em dizer, não deixe com que a gente pague o preço de sermos vítimas do nosso sucesso. Nós não temos indicadores pelo trabalho constante das nossas lideranças, e preciso aqui fazer o registro, nós temos excelentes lideranças nas forças de segurança. Seja elas na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Nós temos vocacionados, eles saem do campo do profissional e são vocacionados porque eles também residem na cidade e querem que isso aqui seja um exemplo de conquista, de ideal e de lugar para se viver feliz. E segurança pública é um dos maiores patrimônios. As pessoas vêm para cá passear porque aqui é seguro, porque aqui se sentem seguros, não basta ser, tem que fazer com que as pessoas se sintam seguras. E nós temos isso. É um bem intangível, não consegue se mensurar isso, mas é uma consequência muito bacana da qualidade. É só fazer o contraponto. Na outra ponta está o Rio de Janeiro, com facções, com tiros, com mortes. Para mim, a cidade mais linda do mundo é o Rio de Janeiro, e se me convidarem para ir, nem pagando eu estou indo atualmente. É uma pena, né? Eu também conheço muito pouco o Rio de Janeiro e não tenho vontade de conhecê-lo por esse simples motivo, pelo risco, né? Então, é uma pena. Mas nós precisamos estar muito atentos com o Gramado, porque também a gente sofre as ameaças. O desenvolvimento da cidade traz junto uma série de mazelas, e essas mazelas muitas vezes estão relacionadas à segurança. Então a gente precisa de infraestrutura, precisa de organização, e o Mocovi é isso. No Mocovi nós temos um projeto chamado Empresas Amigas da Segurança. Nós temos 50 empresas que apoiam mensalmente a manter o destino funcionando. E um grupo de voluntários super bacana, super esforçado, que está o tempo todo atento a todas as demandas das forças de segurança para que a gente possa estar mantendo eles tranquilos, organizados e operando, né? Eu vou pegar lá atrás, quando você falou do carrinho de picolé, da entrega do Jornal Pioneiro. Já existia ali a semente do empreendedorismo que te levaria ao que tu és hoje? Eu sou de gema de casa de uma família de empreendedores, né? Principalmente a família ali da minha mãe, que eu tenho uma relação muito mais próxima, mais profunda. Todos eles têm uma característica empreendedora. As tias e os tios, predominantemente deles, têm uma característica empreendedora. Então, eu acredito que sim, tem um pouco do empreendedorismo no DNA. Sou de origem mezzo a mezzo, eu tenho uma parte da família italiana, tenho uma avó que é italiana, né, que é a mãe de meu pai, que é Tomasi. Então, isso também faz com que a gente tenha essa vontade, esse gosto pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que, eu e minha esposa, nós trabalhamos muito, né? E além de muito, nos envolvemos em muitas coisas da comunidade. E eu sempre digo, quem corre porque gosta não cansa.
né? Então a gente não pode medir o esforço de estar sempre à disposição, sempre querendo poder construir, somar para o nosso time, somar para a nossa comunidade e fazer uma entrega que é devolver para a sociedade aquilo que ela nos dá. E é também um testemunho de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Se Ele nos deu força, nos deu oportunidade. E eu não estou dono de nada, Mirão. Eu tenho a concessão de uso por um determinado tempo de ano. Quem define não sou eu. Claro. Então, essa gratidão pelos dons concedidos, elas precisam ser valorizadas, né? É a parábola do semeador. Tu vai ganhar as tuas partes e se tu não multiplicar elas, devolve. Então a gente quer multiplicar, gerir negócios, gerir pessoas, desenvolver pessoas e deixar um legado. Não deixar um patrimônio, deixar um legado. Por falar em patrimônio, eu vou falar do teu maior patrimônio, além da Isabel, com o qual está há 32 anos, que são teus 2 filhos. Qual é o nome e a idade para a gente fechar? Nós demoramos muito até tomar a decisão de ter filhos, por uma questão também de estrutura familiar, mas fomos abençoados em 2012 com a Maria Antônia e em 2016 com o Marco Antônio. São os nossos preciosos, e crianças maravilhosas, esforçadas, dedicadas também, e ficamos só em 2, o tempo passou, né? Gostaríamos de ter tido a oportunidade de ter uma família mais numerosa, né? E sem dúvida é muito bom ter 2 filhos que a gente pode estar perto e proporcionando desenvolvimento e educação. Josiano Schmidt, uma alegria imensa falar contigo. Eu converso praticamente toda semana, a gente troca ideias e tal, mas aqui eu e os telespectadores podemos conhecer um pouco mais da trajetória deste grande empresário, a referência da gastronomia da região, que é o Josiano Schmidt, e que tem essa história tão bonita, vindo de uma família humilde, trabalhando como entregador de jornal, como vendedor de picolé, trabalhando em funerária, até chegar ao seu primeiro empreendimento com 21, 22 anos de idade, e aí não parou, ele está com 48 agora. Maravilha. Tive a oportunidade ontem também de participar de uma reunião com gerentes do Banco Sicredi, e o tema era lá, que o Daniel, que é o gestor de relacionamento com o consumidor, que fosse hospitalidade, né? E aí, quando me preparava para tentar explicar um pouquinho mais desse tema, que é tão antigo, mas que é pouco... É bíblico? É bíblico, mas é pouco difundido e pouco estudado ainda, né? E eu cheguei a uma conclusão, talvez seja prematura, mas ela é muito profunda, né? A hospitalidade é um grande ato de amor. A gente só consegue entregar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem. Então, se eu consigo ser hospitaleiro, e é por isso que o Walt Disney tem uma cultura muito de transformar clientes em convidados. Eu preciso estar desenvolvendo tanto a minha relação de amor com o meu convidado, não com o meu cliente, entregar aquilo que eu sei fazer bem feito, aquilo que as pessoas merecem e aquilo que elas estão dispostas, que também, se houver a questão da entrega de amor na hospitalidade, nós teremos sempre uma percepção de valor e não de preço. Então, Gramado também tem que ter esse cuidado de conseguir fazer uma entrega ao ponto de só existir a percepção de valor e não uma percepção de preço, porque daí a gente não cai nas armadilhas de ter um público que comece a reclamar por preço. Mas tem que agradecer pela percepção de valor. E a gente só vai fazer isso através da hospitalidade com amor. Muito bem. O Histórias de Gramado volta na semana que vem, já com ele, o Luia Barbakov, o dono da melhor memória de Gramado. Impressionante como ele lembra os fatos. E agradecemos muito aqui o Josiano, e na semana que vem o Luia está de volta para comandar o Histórias de Gramado. Tchau! Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama.
Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.